A graça e a paz, mulheres de Deus, lindas, maravilhosas, poderosas, ungidas, cheias da graça, alegre, formosa. Aleluia. O diabo deu um tiro no pé dele mesmo. Amém. Ele está pensando que queria nos parar, foi pior. Amém. Estamos voltando com muito mais força, vigor, com muito mais confiança e fé. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Mas antes de nós entrarmos, né, que são 19 horas em ponto, antes de entrarmos um pouco, foi muito bom esse acréscimo, né, da nossa doutora aqui. Eu queria convidar a líder das mulheres, que está liderando as mulheres. Eu estou fazendo só a parte de supervisão, amém? Mas eu quero dizer a vocês e a Patrícia, que eu sou muito grata a Deus pela sua vida, esse período tão difícil, né, que o mundo enfrentou, está ainda enfrentando. Tivemos um grupo e fora de grupo, tantas pessoas solicitando, clamando, pedindo orações, aconselhamento, e ela manteve de pé junto com um grupo de outras mulheres, me ajudando, e eu a ajudando dentro do possível, mas também eu tinha uma outra parte a cumprir, como esposa de pastor e outras coisas. Mas como é bom nós aprendermos a delegar e a dividir as tarefas e as cargas. Mas eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Patrícia, para a equipe de Patrícia, Cessa, né, Lueci, Vera, todas as Sandra, todas as mulheres que pegavam juntos com ela. Eu queria que ela viesse dar uma saudação a vocês. Você pode me dar um microfone para ela? Esse fica só para mim. O perigo é dar um microfone na Verônica, ok? Eu estou me corrigindo. Amém. Por Aleluia! Favor. Glória a Deus. Boa noite, mulheres. Vocês estão bem? Vocês estão animadas? Vocês estão motivadas? Amém. Vocês são as mulheres especiais que Deus fez, criou para vencer, para crescer, para correr e para avançar. Amém. Aleluia. Amém, queridas. Então, eu estou muito feliz, amadas, de estarmos aqui. Glória a Deus, como Verônica falou. Não foi fácil, né, Vera? Não foi fácil. A gente que está no trabalho de mulheres, a gente que trabalha com mulheres, não é fácil, amém, queridas? Mas nós somos, glória a Deus, mulheres ungidas e separadas por Deus para fazer essa função, para ser delegada a fazer aquilo que Deus nos chamou com as mulheres, amém? Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é o seguinte, eu queria que você, vai ser bem rapidinho, Verônica me chamou, não vinha, mas ela me chamou, mas é bem rápido, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 1, versículo 6. Sabe, queridas, desde o tempo de quando foi gerado mesmo o mundo, o princípio, que nós, mulheres, nós somos muito bombardeadas, nós somos muito atacadas, nós somos muito, como é que eu posso dizer, as pessoas querem nos fragilizar, não é assim? E nesse meio de pandemia, sabe que não foi diferente? Sabe que o diabo tentou nos apagar nesse meio de pandemia? Sabe que o diabo tentou nos afogar nesse meio de pandemia? Sabe que o diabo tentou fazer bagunça na nossa família nesse meio de pandemia? Sabe que o diabo tentou afastar os nossos amigos nesse meio de pandemia? Sabe, queridos, e sabe qual foi a palavra que Deus me deu nesse tumulto todo, nesse vendaval todo? É isso aqui que nós vamos ler. Josué capítulo 1, versículo 6, onde diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei o que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, não te desvie para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque eu, o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Aleluia, amém, queridas. Foi essa palavra que Deus me deu nesse meio de tribulação. Sabe por quê? Porque quando Ele diz: você conduzirá um povo, esse povo, queridos, é a minha família. Esse povo são os meus amigos. Esse povo são vocês da igreja. Esse povo são as pessoas que trabalham comigo. Esse povo são as minhas netas. Então Deus disse para mim nesse meio de pandemia: ei, minha filha, você é forte. Ei, minha filha, você vai passar. Ei, minha filha, você vai chegar. Ei, minha filha, você vai conduzir. Amém, amadas? Amém. Então é isso que Deus diz para mim e para você nessa noite. Olhe para uma mulher que está do seu lado, aponta o dedão bem grande assim para ela e diga: ei, mulher, você é forte, você é corajosa, você pode, você vai vencer, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Amém, é verdade. Aleluia! O diabo tenta, mulheres, mas ele não consegue. Sabe que ele só tentou nesse meio de pandemia? Ele só tentou. Mas ele não conseguiu e nem vai conseguir. Porque nós somos mulheres fortes e corajosas no Senhor. Aleluia. Quando o Senhor diz pela sua palavra: esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Medita nessa palavra dia e noite. Sabe que esse momento de pandemia foi um momento de meditar dia e noite? Foi um momento de orar, foi um momento de louvar, foi um momento de ler, foi um momento de live. Era tanta live, era tanta palavra, era tanta coisa. E a gente se abastecendo, e a gente se enchendo. Sabe, amados? Jesus, Deus é bom. Aleluia! Que as mulheres fortes no Senhor não tiveram tempo para estar embaraçada com nada, não. É verdade. Porque foi um tempo de crescimento. Foi isso mesmo. Sabe que eu cresci demais, Verônica, nesse tempo de pandemia? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que foi Deus que criou essa pandemia, amém, queridas? Não é isso que eu estou dizendo. Mas esse tempo, essa oportunidade para a minha vida e para a tua foi para crescimento. É mesmo. Você está aqui? Não foi para nos destruir, não foi para nos derrotar, não foi para nos enfraquecer, não foi para nos deixar prostrada, não foi para nos deixar... Ei, você pode até se envergar, mas você não se quebra. Oh, aleluia! Sabe, queridos, a gente até se envergou nesse meio de pandemia, não foi assim, irmã Cessa? Eita, Jesus, que era cada envergada que eu dizia: pai! Mas a gente não se quebrou. Amém, amadas? Então é isso que Deus tinha colocado no meu coração. Glória. Quem vai falar mais ainda agora é nossa irmã Verônica, que eu sei que Deus tem muito mais para mim e para você nessa noite. Amém. Recebe tudo, abre o teu coração. Amém? Amém. E acredite, você é forte. Amém. Você é corajosa. Amém. Nada pode te parar. Nada pode te deter. O que é que você está passando? Isso aí não é para a morte não, minha irmã. Isso aí é para a glória de Deus. Amém. Isso aí é só para você subir mais um degrauzinho. Ei, deixa eu falar de novo. Isso aí é só para você subir mais um degrauzinho. Somente, mais nada. Aleluia, minha senhora Verônica. Oh, aleluia. Deixa eu ficava pegar a noite aqui todinha ouvindo. Estava tão bom. Eu ficava a noite todinha recebendo. Amém. Glória a Deus. É tão bom quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, né? Testifica. Não é verdade? Glória a Deus. Então, depois de tantos meses, né, sem termos nosso encontro com mulheres, mas pense no povo sensível, né? Essas são as mulheres. Elas são tão sensíveis para o Espírito
como também são muito sensíveis para as setas do diabo. Porque o diabo já sabe o ponto fraco. Só que ele pensa que é fraco. E a gente às vezes pensa também que é. Mas esse é um ponto forte da gente. Você nem entendeu. O diabo diz assim: elas são muito sensíveis. Eu então vou escurrachar. Eu vou botar para quebrar e vou acabar com elas. Mas Deus colocou essa tal de sensibilidade em nós. É para a gente ficar antenado. Para quando as coisas estiverem acontecendo, nós sabemos discernir quem vem e o que vem da parte de Deus e o que vem da parte do diabo. Agora, se eu e você estivermos desapercebidas, se estivermos nécias, no natural, na carne, nós não iremos perceber. Porque é um paralelo, amados, do que está acontecendo no natural, está no mundo espiritual também. Você entende? Essa é uma guerra espiritual que nós estamos enfrentando. Muitas de nós e muitas mulheres no mundo inteiro estão passando por circunstâncias de relacionamento, de casamento financeiro com filho, mas fique sabendo que essa é uma guerra espiritual. Agora, uma coisa é certa, o Senhor diz que nós com Ele somos um e somos mais fortes. Se nós não desistirmos, sempre vamos vencer. Porque o diabo até parece que está vencendo, mas ele já é um derrotado. Aleluia. Amém. Eu quero saber nessa noite, você não precisa me responder. E se quiser, diga eu. Mas quantas estão comprometidas com a sua própria liberdade? Porque Cristo já nos libertou. Mas sabe, irmãs, o diabo muitas das vezes levanta a circunstância e nos encurrala e quer nos colocar dentro de uma jaula, de uma gaiola, feito um passarinho preso. E diz: você só vai até aqui, você não tem direito de avançar mais nem 1 milímetro. É como os bichinhos que entram dentro de uma jaula se batendo de um lado para outro. E com o tempo se acostuma com o limite que foi determinado. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Deus não nos limitou. Porque o nosso Deus é sem limite. E nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquela que crê. Amém? Aleluia. Como disse a nossa amada pelo Espírito, eu não sei o que você está passando, mas isso não é para a morte. Porque a própria Marta, quando teve um encontro com Jesus, e ela disse: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque ele demorou ainda mais 2 dias lá, e depois mais quase 2 dias para chegar, 4 dias. Ele disse: Marta, eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Ela disse: ele vai ressurgir. Aí ela disse: eu sei, Senhor. Teologicamente, e presta atenção, irmã, vai recebendo pelo Espírito, que eu não tinha nada pensado nisso falar. Teologicamente ela estava respondendo a coisa certa, porque pelas Escrituras, até mesmo pelos ensinamentos, né, de Jesus, sempre se falava que haveria a ressurreição dos últimos dias. A resposta que Marta e Maria deu para Jesus, teologicamente estava certo. Sim, Senhor, eu sei que no último dia, meu irmão há de ressurgir. Eu não sei o que você está passando, você poderá dizer: um dia isso vai acontecer, se for da vontade do Senhor. Isso vai um dia acontecer, mas eu quero te dizer que a resposta de Jesus foi para Marta, foi para Maria, é para mim e para você. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O que você pensa que morreu, está ressuscitado, amada. Até mesmo uma pessoa que você perdeu, se ela morreu em Cristo, você vai se encontrar com ela. Porque nada está perdido. Aleluia. Até que ponto você está comprometida com você mesma, com a sua liberdade de viver a expressão e o amor de Deus que já foi derramado em seu coração, e o próprio Deus se entregou a si mesmo por amor a mim e a você. Porque muitas das vezes a gente considera o amor das outras pessoas, mas a gente não está considerando o amor de Deus. Porque nós só amamos porque primeiro nós fomos amadas. E eu hoje pela manhã, irmãos, esses últimos dias, como disse, tivemos muito tempo, Patrícia, tivemos muito tempo para meditar.
Tivemos muito tempo para refletir, para chorar, para orar. Até mesmo para ficar um pouco ansiosa, desesperada, porque foi isso que o diabo planejou para muitas e para muitos. Trazer desespero, ansiedade, angústia, medo, muito medo, pavor, e ainda usando o mundo governamental para trazer mais pânico ainda. Mas louvado seja Deus que tem uma igreja, oh aleluia, eu vou ficar só por aqui. Tem uma igreja que é formada de mulheres fortes. O mundo hoje está do jeito que está e o Brasil está como está, porque tem você orando. Porque tem uma mulher que está me ouvindo agora, que dobrou o joelho, que nunca mais tinha intercedido, nunca mais tinha chorado, nem pedido a Deus por ninguém, e viu a fragilidade da vida dela, da família dela, e ela começou a clamar e a voltar para os braços do Senhor. Foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Pessoas que criticavam e diziam que nós éramos fanáticas, mas na hora da pressão, elas viram que só Deus poderia resolver, e quando você creu, a coisa aconteceu, e se não aconteceu ainda, vai acontecer. Fica firme, porque Deus é a ressurreição de qualquer sonho que o diabo pensa que roubou de você. Aleluia. Você pensou que não ia casar a sua filha? Como eu tinha planejado, nós tínhamos planejado fazer casamento esse final de ano, ou no início do próximo. Mas vai pior, porque o casamento vai ser muito mais lindo. Pessoas que ficaram distantes dos namorados, foi pior, porque aí os namorados ficaram mais apaixonados e correram para buscar sua amada, seu amado. Ah, mas irmão, meu marido saiu de casa. Irmã, deixa na mão do Senhor. Uma vez eu disse assim: Senhor, eu estou com tanta raiva de mim que eu quero matá-lo. Deus disse: deixa que eu me mato. Quando ele disse isso, bradou dentro de mim, eu disse: não, Senhor, não era isso que eu queria dizer. Ele disse: eu sei como matar um homem, eu sei como ele deve morrer. Para a glória de Deus, ele hoje está vivinho da Silva, mas servindo ao Senhor. Morto para o mundo, mas vivo para Deus. Você está pensando que as coisas morreram? Deixe morrer para o mundo, mas todas as coisas que você achou que morreu, vão estar vivas para Deus. Ah, mas meus negócios, parece até que Deus não está me vendo, até parece, mas é porque Deus está planejando e abrindo uma porta de excelência para você. Descansa no Senhor, você não vai falir, você não vai passar por vergonha não, porque onde houve vergonha haverá dupla honra, porque a palavra do Senhor é a verdade e se cumpre. Se você plantou, se você é generoso, generosa, vai acontecer. Se você tem crédito nos céus, fica tranquilo, porque não é na tua força, é na força do Senhor, e já tem anjos trabalhando, pegando junto. É como tem aquele louvor que diz: se fecha uma porta aqui, mas se abre outra ali. Fica sensível para ver a manifestação de Deus, porque a resposta de Deus, quando você pede um milagre, Deus vai botar uma pessoa no teu caminho. Senhor, eu estou precisando do milagre, eu estou precisando do milagre. Aí Deus vai e bota uma pessoa. Aí você diz: gente, eu estou precisando de um milagre, não é uma pessoa para eu resolver o problema dela não. Mas ajuda essa pessoa para tu ver se o milagre não chega. O problema é que a gente quer fazer de Deus um servo para nós. Manipulamos muitas das vezes Deus e queremos as nossas orações respondidas como nós a declaramos. Mas o Senhor Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Temos que aprender que é a vontade dEle que vai acontecer. Que nós é que temos que alinhar a nossa vontade com a dEle. Os nossos sonhos com o dEle. Aí sim, a garantia de realização. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus. Aí nessa manhã tínhamos muitas outras coisas para falarmos, mas eu quero falar um pouco com vocês sobre o amor próprio. Irmã Verônica, ai Jesus, você vai falar sobre o amor próprio, até soa egoísmo. Mas sabe que foi isso hoje que Deus falou no meu coração? Fala para minhas filhas que elas precisam terem amor próprio, se amarem. Isso não é interessante, vocês não acham não? Porque tem muitas mulheres que no meio dessa pandemia entraram no relaxamento físico, emocional, espiritual, financeiro.
casa, família, marido, deixando de cumprir até o papel devido. Alô, você está aqui? Você está me ouvindo? Não vai ter desculpa, não. Se o seu papel, você não vai cumprindo com ele, vai ter alguém que queira cumprir no seu lugar. Ah, mas não entendo o que eu estou passando. Existe um tempo para todas as coisas. Mas volte e caia em si. Seja uma mulher consciente do teu papel, das prioridades da tua vida. Tudo é urgente, mas nem tudo que é urgente é prioritário. Sabe? Eu vou falar algumas coisas para vocês, são todas mulheres como eu, de carne e osso, passa pelas mesmas coisas. Tudo na minha vida era urgente. Tudo que eu fazia, irmã, era urgente. É urgente, isso é urgente. E uma certa vez o Senhor falou comigo, para você, o que é urgente e o que é prioridade. E Ele me fez me fez trazer a memória para mostrar a mim. Urgência, sabe o que é, irmãos? Sabe o que é urgência? É emergência. Quem trabalha na área de saúde aqui muito bem sabe. Emergência é quando o corpo, estou falando no natural, quando o corpo está dando sinal de que alguma coisa não está indo bem, e você vai ignorando. Ignora hoje, ignora depois, é uma dor que você camufla, toma um analgésico, e você depois desapercebe, está melhor, e você vai levando, o casamento dá um sinal de que não está tão bem, o relacionamento, o diálogo, e as outras coisas, e você vai passando, mas quando o negócio aperta de verdade, que você não suporta a dor, aí você não vai mais para uma consulta, você vai para uma emergência. Tem coisas que tudo é emergência, porque deixou de ser feito na hora de fazer a prioridade, de ser prioridade. Ou será que eu estou sendo clara? Não. Tem coisas que nós estamos negligenciando, nós mulheres aqui, e você que está me ouvindo. O que é prioridade, Deus já nos designou para fazermos. É o nosso dever, o nosso papel. E você não está só, você tem a companhia e tem o Espírito Santo, tem a palavra e tem tudo o que você precisa, porque a Bíblia diz que Ele nos deu tudo que condiz com a vida e a piedade. Amém? Então não deixe que a sua vida, os pilares da sua vida, que são 7, família, Deus, pilar espiritual, familiar, saúde, a emoção, finanças, que mais? São 7 ao todo. O social, né? O familiar. O familiar, a minha casa, mas existe os outros familiares. E existe as amizades, né? A parte social. E eu tinha por muitos anos, irmãs, negligenciado alguns pilares da minha vida. E nessa pandemia, eu não estou exaltando a pandemia não, ok? Eu nem gosto muito desse nome, para ser verdade. Nesse intervalo que a gente ficou em casa para refletir, eu observei o quanto nós somos falhas, fracas, muitas das vezes. Não estou falando de fraqueza por falta de assistência ou de uma cobertura espiritual ou de um Pai celestial, não. Fraca em nós mesmas. A humanidade, a fragilidade, ok? E muitas das vezes, irmãs, estamos tudo correndo, tudo é emergência, mas a gente não faz uma visita a um amigo, a gente não faz uma ligação, a gente não vai para um aniversário de ninguém, porque está sempre ocupado, ou em casa esfregando roupa, ou trabalhando secularmente, ou lavando isso, ou fazendo aquilo outro, ou dentro da igreja, ou fazendo alguma coisa. Mas a vida social da gente, muitas das vezes, ela é péssima. Eu não estou mandando você estar de fofoquinha, ou deixando suas ocupações, suas prioridades para estar na casa de ninguém, não. Não disse isso. Muito menos na rede social, 24 horas, deixando o que tem de ser feito. Mas muitas das vezes, a gente na hora do desespero procura um amigo ou uma amiga e você não sabe a quem recorrer para fazer uma oração em concordância com você. Porque às vezes você entra e sai na igreja e não se relaciona com ninguém. Você só vê o defeito. Você só vê quem é gordo, quem é magro, quem é bonito, quem é feio, quem está bem vestido, quem não está. Para com essa mediocridade, com essa pobreza espiritual.
Começa a ver a si mesma e aos outros com muito valor, porque nós não somos o que comemos nem o que vestimos, nós somos o que somos porque Deus primeiro está em nós e Ele nos fez sua imagem e semelhança, e nós somos as filhas amadas, a pupila dos olhos de Deus. Não se ache inferior a ninguém, nem aqui na igreja, nem na sua casa, nem na sociedade, nem no seu trabalho, onde quer que você esteja. Não se tenha complexo de inferioridade, mas também não ache que ninguém é superior a você. Até pelo contrário, a palavra de Deus diz lá em Filipenses, se eu não me engano é 3:23, que nós devemos sim honrar e considerar os outros superiores a nós. Quando eu considero Tiane, Helena, eu honro ela, eu considero ela superior a mim, eu a coloco numa posição de privilégio em primeiro lugar do que eu estou honrando ela, e porque eu a honro, Deus me honra. Mas tem pessoas que não sabem colocar ninguém em lugar de honra, em lugar de prioridade, sabe? O amor próprio, quando o próprio Deus falou comigo nessa manhã, quando nós devemos nos amar, não é para sermos, não é a palavra, porque muita gente deturpou isso. Amor próprio, fulano só ama a si próprio, é um egoísta. Não, eu não estou falando disso, porque isso é um narcisismo. Uma pessoa narcisista, ela é aquela que não pode ver ninguém em destaque, ela tem que ser o centro das atenções, mas quem se ama, coloca o outro no lugar de honra. Quem reconhece o amor próprio de si mesmo, o amor que está dentro dela e que se ama, ela consegue se amar e amar o próximo e dizer assim: eu gostei de ver, eu estou feliz por você, vai acontecer, eu concordo com a tua alegria, com a tua prosperidade, com a tua felicidade, o teu sucesso é o meu sucesso. Amém? Aleluia. Irmã Verônica, o que é amor próprio? É uma autoestima, é quando você está com autoestima, é quando você estima você mesma e você vê valores dentro de você. Porque, irmãs, deixa eu dizer uma coisa para você, não me responda nada, mas muitas das vezes você mesmo se deprecia. Aconteceu já muito comigo isso, eita Jesus, lavando o prato e dizendo: Verônica, para tu deixar de ser besta. Tu faz tudo para todo mundo. E aí, ó, ninguém está reconhecendo tu. Está todo mundo comendo hambúrguer lá na praça da alimentação. E não vai trazer nenhum para tu, bora ver? Irmã, o diabo era tão sujo que ele dizia isso na minha mente. Porque eu passava o dia correndo, trabalhando para lá e para cá. E não queria às vezes sair com eles. Ou como eu falei, dar uma volta. Porque é um direito nosso. Ei, saia de casa. Faça amizade. Visite sua sogra, pare de falar mal dela e ame essa mulher. Sua cunhada, para de ver os defeitos dela, começa a fazer um bolo, divide no meio e dá metade para ela. Tu vai ver uma sócia, uma poderosa perto de tudo nas intercessões, na concordância. Irmãos, para falar em bolo, ontem eu mandei fazer um bolo lá em casa. Diante do Espírito Santo eu comi uma pequena fatia. Não é porque, como disse a nutricionista, não é porque eu amo bolo, né? Tem uns tipos de bolo, então, só que ficou muito fofo, muito bonito, mas o Espírito Santo falou: esse bolo você mandou fazer, mas não é para você. Eu falei: oxe, eu moro num apartamento 502, não tenho nem quase amizade aqui, conheço muito pouca gente, porque parece que quanto mais o prédio é maior, mais o povo se fecha. A começar por a gente, muitas vezes a gente está errando, irmãos. Os porteiros ficam impressionados como é que quase todo dia eu dou janta para eles. E quando foi essa semana, 2 pessoas no meu prédio foram embora. Aí quando foi ontem à tarde, chegou, né, uma correspondência, ela foi me levar, eu tinha que assinar. E ela viu eu fazendo faxina, que eu levei uma pessoa para me ajudar, que depois de 5 meses foi que eu comecei a botar pessoas dentro de casa, por causa da quarentena, aquela coisa toda, as restrições. Nem era por mim, porque eu sou jovem, ok? É mídio, né, gente? É mídio, né? Ele tem 66 anos, eu tenho que cuidar do meu coroa. É o melhor marido do mundo. Se eu não cuidar dele, quem vai? Quem vai? Agora eu não me cuide, não cuide dele, vê se não tem quem queira. Mas é só meu, aleluia. Aí, quando eu disse: você sabe fazer bolo? Porque, gente, todo bolo que eu faço fica solado. Não sei o que é que acontece.
Eu tenho que mudar essa crença. Eu tenho que começar a dizer, os meus bolos são bons. Eu preciso começar, né, jogar isso no meu subconsciente, que é o certo. Mas, infelizmente, ainda não me convenci, né, nessa parte. Muitas outras já me convenci. Então, ela fez, o bolo ficou maravilhoso. Quando eu fui comer, tirei um pedacinho. Aí a menina, quando tocou, aí o senhor disse, dê a metade do bolo para ela. Eu falei, oxi, senhor, você cuida da minha cabeça. Ela disse, Dona Verônica, que bom que a senhora está aqui. Não era a senhora que está se mudando. Eu vi um carro levando uma mudança, pensei que fosse a senhora. Eu estava triste. Eu disse, não, mulher, eu estou fazendo faxina aqui hoje, estou muito feliz. Se for plano de Deus, o ano que vem eu me mudo. Ela, amém. Eu disse, mas peraí. Peguei a metade do bolo, dei para ela. Ela, muito obrigada. Daqui a pouco eu estou largando, já estou me arrumando para ir embora, eu vou levar para minhas crianças. Eu disse, pronto, é o lanche das crianças. Quando foi hoje de manhã, aí a Emílio comeu outro pedacinho de bolo, pequeno também, viu? Não deixei comer muito, não. Novamente, mudou de porteiro, e são dois, né? Um fica na portaria e a outra pessoa, geralmente é uma mulher que fica circulando. Eu só disse, dê esse bolo para eles tomarem café. Alguém vai dar café e eles vão ter o seu bolo. Eu digo, eita Jesus. Eu digo, Emílio, tu quer comer mais um pedacinho, tu come logo, porque vai descer esse bolo. E Deus começou a falar ao meu coração. E Ele disse assim, sabe por que nunca falta? Irmã, olha como o Espírito Santo é lindo. Sabe por que nunca falta alimento na sua casa? Você pode passar um mês sem fazer feira. E você até pensou que acabou, mas parece que multiplica, irmãos. É uma coisa impressionante. Toda vez que eu abro o armário achando que eu não ia mais para o supermercado, porque ia faltar, ou alguma coisa assim, eu dizendo, Senhor, nesse período de quarentena, fazer uma fila lá fora, esperar, e aquele processo todo, se eu pudesse eu não ia. E eu dizia, Senhor, eu espero que eu consiga alguma coisa fazer em casa, porque eu estava como cozinheira, arrumadeira, tudo. E ainda tinha que manter a beleza, ok? Lavando, passando, cozinhando. Eu só sei, amadas, para encurtar e a gente entrar aqui. Eu espero que você esteja sendo ministrada, porque você passa na mesma coisa que eu. E você não pode perder sua pose de rainha. Você é uma rainha do seu lar. Está me ouvindo? Você não é empregada de ninguém. Você não é escrava de filho nem de marido. Porque Jesus já te libertou disso. Você faz porque você ama. E até para você amar o seu marido e o seu filho, e quem quer que seja que esteja ao seu lado, você precisa de se amar primeiro. Se ame, se cuide. Veja os seus pontos fortes. Não se condene, não se deprecie, não se vitimize. Não ache que todo mundo é melhor do que você. Eu não sei fazer isso, eu sou uma triste, eu sou uma burra. Nunca diga isso com você mesma. Eu já disse muito comigo. E como eu estava falando, o diabo botou na minha cabeça por muitas vezes. Estão tudo rindo, passeando, comendo, lanchando. E tu aí, lavando prato, arrumando as coisas. E nem vão te lembrar de tu. E eu com vontade de comer alguma coisa diferente, porque eu não gosto do que eu cozinho. Quem come aquilo que eu faço, diz que é gostoso. Mas eu não sei você, mas geralmente quando eu cozinho, eu não gosto muito. Mas eu fico tão feliz quando alguém cozinha, eu como tudinho se deixar. Então, realmente, esqueciam e nunca perguntavam se eu queria. E para acabar, e quando a gente não está se autoanalisando, se cuidando, se reavaliando, a gente começa a ficar triste, deprimida com essas coisas. Vocês entendem o que eu quero falar? E a gente começa a ver que o nosso humor muda, porque alguém esqueceu de nós. Ei, eu quero te dizer que tem uma pessoa que nunca esquece de nós. Porque alguém não ligou, porque alguém não trouxe um pedaço de bolo, porque alguém não trouxe um hambúrguer, porque alguém não trouxe um pedaço de bolo da festa, ou qualquer coisa, seja lá o que for. E às vezes o diabo, ele pinta um quadro, que uma certa vez eu lembro que Emílio nunca me deu flores, gente. Por muitos anos, Emílio nunca me tinha dado flores, e eu desejava ganhar espontaneamente de Emílio rosas. E o diabo sabe de tudo. Você sabia que ele não é onisciente nem onipresente, mas ele sabe aquilo que você fala, ele pinta um quadro, ele se move de um lado para outro. Você entende? Para nos atingir, para nos machucar, nos ferir.
e ainda ele não era convertido, e eu dizia, eu não vou, nunca pedi para ele me trazer flores, vou deixar um dia ele mesmo tomar essa iniciativa. Pois sabe foi o que o diabo fez? Um certo dia Emílio disse assim, vinha com um amigo, tinha tomado cerveja, e ele disse assim, já está tarde da noite, é quase meia-noite, vamos levar cada um da gente um buquê de flor para as esposas? Porque aí pelo menos aplaca a raiva delas. Aí um comprou e disse, toma Emílio, eu vou pagar para tu, leva para tua esposa. Sabe o que aconteceu? Emílio chegou, desceu no carro da garagem e deixou a flor lá jogada. Veja, como o diabo sabe trabalhar. Por isso que eu digo, muitas das vezes a gente não está atenta ao trabalhar dele. E a gente pensa que tudo isso é natural e está tudo certo. E só é a gente que vai sofrer. A gente tem que sofrer. Não, irmãs. Percebe as ações do diabo em todas as coisas. Mas também fica com Deus e começa a ver a mão de Deus em todas as outras coisas, por outros caminhos. Emília esqueceu da rosa jogada lá no salão do carro. E eu, enciumada, quase meia-noite, chegando ele em casa, eu disse, não é possível, se Emília estava com alguém, algum restígio de coisa ficou dentro do carro, e eu vou vasculhar o carro. Eu nunca tinha feito isso, mas nesse dia eu fui mexer no carro, que eu encontrei uma flor, 2, 3 rosas jogadas no chão. Eu disse, ele estava no romance com alguém, ele vai agora apanhar com os espinhos dessa rosa, para ele deixar de ser safado. Mas veja só, gente, por pouco a gente não se separou. Tanto que eu desejei uma rosa, o diabo fez ele comprar, mas fez ele esquecer. Vocês entendem? Mas o amor de Deus é incondicional, e Ele nunca esquece. E Ele nos ama, não pelo que você faz ou deixa de fazer. O amor dele não é por você merecer. Oh, meu Deus do céu. Você não tem que se amar porque você merece. Você tem que se amar porque você é filha do Deus do amor. Se eu faço muita coisa, eu mereço ser feliz, eu me amo. Ai, eu me amo porque eu fiz. Não, você se ame porque o amor já está derramado dentro de você. Porque Ele te amou primeiro. E porque Ele te amou primeiro, você pode se amar, amar o próximo e amar a Deus. Abra lá para você não me dizer que eu não abri a Bíblia. 1 João 4, 18. Veja o que aqui em 1 João 4, 18 diz. No amor não existe medo. Isso é tão forte, irmãos. Isso é tão poderoso. E por que nós andamos com tanto medo? Medo é um espírito. Medo é um sentimento que vem de insegurança. Porque nós não estamos confiando inteiramente ainda no Senhor. E Deus não quer que nós andemos com medo. Amém? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Sabe que tem muita gente andando em tormento? O medo traz tormento. Nessa noite você estava andando com medo. Nessa noite você está aqui me ouvindo. E você está insegura, andando com medo de sair de casa. Com medo de perder seu marido. Com medo dos seus filhos. Com medo do desemprego. Com medo de faltar alguma coisa. Ei, lança fora o medo. Porque o Senhor é o teu pastor. Nada vai te faltar. Ele é o teu pai. Você é amada, escolhida, ungida, separada. E Ele é aquele que vai cuidar de mim e de você. Nada vai nos faltar. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, que vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, também ame a seu irmão. Amém? O que eu acho lindo é, você só pode realmente estar perfeita
neste amor, quando você se ama, você recebe este amor de Deus. Nessa noite você pode não ter levado nenhuma frase, mas se você sair daqui ciente, convicta de que o amor de Deus, ele é incondicional pela sua vida, pelo que você fez ou deixou de fazer, pelos seus erros, pelos seus pecados. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 1,9, que nós devemos confessar os nossos pecados, abandoná-los, nos arrependermos e deixar que o sangue de Jesus nos purifica. Amém? Irmãs, muitas das vezes a gente não está se amando, não está se cuidando, porque estamos guardando mágoas, não liberamos perdão, nem para os outros, nem para nós. Você está aqui? Uma coisa que ele ministrou muito ao meu coração hoje: diga para elas que se perdoem. Não importa o seu passado, não importa o pecado que você cometeu, porque Deus já entregou-se a si mesmo por amor a mim e a você. Creia nesse amor. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que estão presas ao passado, e porque estão presas ao passado, está determinando o seu presente. E uma pessoa que se ama, que tem amor próprio, ela é uma pessoa otimista, ela é uma pessoa positiva, ela é uma pessoa que vive o hoje, o presente. Tem pessoas vivendo ontem, esquece de viver hoje, e o que determina o presente e o futuro está sendo o passado. Em resumo, está passando pela vida e não está vivendo. Olha, se você errou no passado, seja lá em que área foi, não interessa. Se tem uma coisa que a Bíblia diz que Deus esquece, é o teu pecado. Oh, meu Deus do céu! Deus não esquece de nada. Tudo está na palma da mão dele, mas o meu pecado e o seu pecado, diz que ele lançou no fundo do mar, lá bem longe, para ninguém ir buscar, muito menos ele. E por que tua mente fica indo buscar o tempo todo? E se sua mente estiver vindo buscar o tempo todo, você vai, a partir de hoje, tomar uma postura. Você vai começar a tomar atitudes. Quando a sua mente, o seu subconsciente trouxer as imagens, a situação, o que você fez, o prejuízo que você deu aos outros, a vergonha que você passou aos outros e a si mesma, se perdoe e comece a dizer: Verônica, eu sinto muito, eu te amo, eu te perdoo e obrigada, Jesus, eu sou muito grata, muito grata, muito grata. Porque é muito fácil perdoar os outros, e principalmente pessoas que não convivem muito com você. Quando você se esbarra na rua com alguém, ou no supermercado, que alguém traz até um prejuízo, pô, você quebra algo, ai, me perdoe, e você perdoa tão fácil, tomou aquele prejuízo. E quando é teu filho, teu marido que Emílio quebrou xícara, esse período que não foi brincadeira, me ajudando. Agora vocês acham que Emílio, 36 anos de casado, me ajudando a lavar prato depois de 36 anos, eu vou reclamar com Emílio porque ele andou quebrando copo? Se tem fábrica da Marina aí, Marinex, fabricando milhões por dia, eu posso ir lá e comprar tudo. Eu digo: pode quebrar, meu filho, mas me ajude. Eu vou brigar, vou deixar de ter uma noite maravilhosa porque quebrou prato. Uma pessoa que não tem prática, mas se dispôs em dizer assim: minha esposa está cansada, eu vou ajudá-la, porque ele está entendendo, ele é inteligente, ele sabe. Como disse Cláudio Duarte, você é quem escolhe, se você quer uma fera, se você quer uma fera ou você quer uma gatinha. É você que escolhe durante o dia. Ou você prepara o ambiente, ou você dança. Ele pensa no cabo que sabe ensinar direitinho. Não é assim? Muitas das vezes também é assim que a gente faz com nós mesmas. Perdoamos todo mundo e não queremos nos perdoar. Mas deixa eu dizer uma coisa que vai te livrar nessa noite. Nunca pense que, se depender do seu amor próprio, porque você errou ou você falhou no seu casamento, nos seus ensinos com os seus filhos, com os seus netos, com o seu relacionamento ou trabalho, seja lá o que for, financeiro, porque você nunca será uma pessoa perfeita. Você sempre vai errar. Você sempre vai errar, Tiana. Então se ame. Errou, passa por cima, pede perdão a você mesmo, pede perdão a quem você machucou e avance.
Ah, mas eu perdi muito tempo no meu ministério. Eu já era para estar lá na frente, mas eu falei demais. Eu disse a verdade, eu machuquei as pessoas. Eu me precipitei. Eu não devia ter entrado antes das cortinas se abrirem. Ou eu falei mal de alguém. Se perdoe e peça perdão. Mas avança, não para no tempo. Mas eu machuquei meu esposo. Ah, mas meu esposo saiu de casa, eu agora estou esperando o Senhor. Senhor, eu estou esperando ele voltar. Se ele voltar, glória a Deus. Mas sabe foi que Deus falou no meu coração? Sabe daquela mulher cananeia que disse, foi ao encontro de Jesus, pedindo e clamar a Deus por uma filha que ficou em casa endemoniada? Ela não fazia parte do povo de Israel, mas ela chegou e disse, Senhor, a minha filha está horrivelmente atormentada de demônio, venha. E o Senhor disse o que para ela? De início Deus não respondeu nada. Silêncio de Deus. Tem coisas que a gente está clamando a Deus e parece que Deus não está ouvindo. É um silêncio de Deus, mas deixa Deus trabalhar, vai chegar a resposta. Mas mesmo assim ela foi insistente. Eu quero dizer para você nessa noite, seja uma mulher insistente. Principalmente com aquilo que você crê, está em linha com a palavra de Deus e é um direito seu. Seja insistente, não desista fácil. Tem pessoas que dizem, deixa para lá, está dando jeito mesmo, vou deixar para lá. Então não está sendo importante para você. E depois ela insistiu tanto. E aí ele disse, olha, Jesus falou em seguida, ele disse, olha, não é lícito pegar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher, humildemente, que tinha ido clamar ao Senhor, não se ofendeu, nem com a demora e nem com a resposta. Porque muitas das vezes, a gente se ofende com Deus e começa a sofrer e dizer, nem Deus me ama. Acontece coisa boa com todo mundo e eu peço, clamo e a resposta não chega. Pare de dizer isso hoje, viu? Porque é justamente isso que você está falando, que está impedindo a sua bênção de se manifestar. É quando você diz, acontece só comigo essas coisas. Pois enquanto você diz que só acontece com você, é com você que vai acontecer. Quanto mais você começa a se questionar e não confiar em Deus, e não confiar que as coisas podem mudar, assim continuará a ficar sendo. E quando Jesus disse para ela que não era lícito tirar os pães, sabe o que ela respondeu? Vocês sabem muito bem. Disse assim, até das mesas dos senhores, as migalhas que caem, os cachorrinhos se alimentam. Deixa eu dizer uma coisa para você, recebe pelo Espírito nessa noite. O mundo, as pessoas aí fora, que não têm aliança com Deus, se alimentam das migalhas. Migalhas de amor, migalhas de atenção, migalhas mesmo de sustento, migalhas. Mas sabem, quando Jesus olhou e sondou o coração daquela mulher, a persistência, a fé, a confiança e a perseverança que ela estava em acreditar que ele podia mudar o quadro da filha dela, embora passando por aquela humilhação toda, que não era humilhação, mas vamos imaginar que foi uma demora, foi uma palavra que qualquer uma de nós poderíamos nos revoltar e dizer, pois eu não quero mais não, fica com sua resposta, deixa, eu volto para casa, eu dou um jeito. Se ela ficar endemoniada, é problema dela e meu. Por muito tempo na minha vida, quando eu pedia algo a alguém, que alguém não fazia na mesma hora que eu queria, eu dizia, deixa, quero mais não. Você fez alguma vez isso? Não, só eu. Quando alguém se demorava para se levantar e fazer o que eu pedia, o que eu esperava, eu começava a questionar e dizer assim, vai fazer com má vontade. Deixa, eu vou lá na frente. Aí eu chegava e dizia, não precisa não, pode deixar, viu, obrigado, está tudo bem, coisa nenhuma. Eu estava com raiva. Eu estava achando que aquela pessoa não queria fazer para mim. Porque o diabo bota isso mesmo na cabeça da gente. E até parece que aquela pessoa estava fazendo assim de propósito. Não é verdade? Mas a primeira coisa que vem é o lixo que já está na mente da gente. Ei, eu quero te dizer para você, e eu sei que você é uma mulher de Deus, tira esse lixo da tua mente, de te colocar no lugar dos outros e de sentir, sabe,
aquela reação é para te ofender. Muitas das vezes aquelas pessoas fizeram algo ou estão fazendo algo, não é proposital. Elas erram porque são humanas, e você muitas das vezes erra porque você também é humana. Você tem que reconhecer isso. Tem que haver uma empatia. Você só vai reconhecer o lugar, a situação do outro quando você se coloca no lugar dela. E quando você tem amor próprio, você entende o outro mais fácil. Você está aqui? Quando você se ama, quando você se coloca e dizendo assim, meu Deus, como eu sou perdoada, como eu sou amada, como eu sou cuidada, como eu sou compreendida, ou às vezes não sou, mas eu tenho um Deus que me compreende. Então se aquelas pessoas te machucam, é mais fácil de você perdoar aquela pessoa, porque você se coloca no lugar dela, vê a fragilidade dela, vê como ela foi criada, vê como ela está passando, como ela está sendo rejeitada. Então no lugar de você ser mais um para apontar o dedo, mais um para dar as costas, você vai abraçar e vai dizer, ei, vem cá, eu te amo, Deus te ama, venha para cá. Você não só fala do amor, você conta o amor, expressando o amor para aquela pessoa. O mundo está cansado de ouvir alguém dizer, Jesus te ama, mas Jesus te ama não é um sentimento, é uma atitude. Você tem que demonstrar com as suas atitudes o quanto você ama a Deus e ama o próximo, mas também que ama a você mesma. E quantas das vezes Deus disse assim, Verônica, desacerela, para de correr tanto, acerelado, não é? Acerelado. De aceleração, isso aí, manhã, tarde e noite, madrugada dentro, eu entrava trabalhando, não me cuidava, não me amava, não cuidava da minha saúde, viu, doutora? E as consequências foram começando a acontecer, e uma hora explode. Aí queremos dizer, Deus, você não está vendo não, eu fiz tanto na tua obra, e Deus vai falar para mim e para você, quantas vezes eu falei para você, descanse. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente compra um sofá, uma coxa, um lençol, um aparelho de jantar, e a gente serve para todo mundo. Que tal você começar a servir para você mesma? E eu comecei a fazer pipoca nessa quarentena. Vocês acham, eu estou gorda? Não, estou? Eu não, quando sou beixa, eu vou ficar feia. Comecei a fazer pipoca e a ouvir pregações, a assistir coisas boas, a alimentar a minha mente. Não esse lixo de televisão, não essa mídia podre, esgoto do diabo. Não, comecei a botar coisas boas dentro de mim. Comecei a me amar, a refletir, porque eu tinha esses comportamentos, porque eu me vitimizava tanto, sabe? Eu botava culpa em todo mundo, do meu insucesso, da minha insatisfação, da minha falta de realização, quando Deus diz assim, você tem que parar para desenvolver. Leia um bom livro, para você desenvolver pessoalmente, para você ter o que dar, para você alimentar a sua alma, para você ter um desenvolvimento pessoal. Que tal você começar a assistir um bom filme? Coisas que vai te alimentar, que vai te mostrar os nortes, como o mundo, as visões, e cada pessoa tem uma visão do mundo. Qual é a sua visão do mundo? Qual é a sua visão da sua família? Qual é a sua visão do seu trabalho? Qual é a sua visão da sua igreja? É saudável? Qual é a sua visão de você mesma? Você se ama? Você se acha linda? Ou fica esperando uma migalha de alguém te achar bonita? Ou você só vai estar bem, feliz, quando alguém disser, você está tão linda, se ninguém disser, você não se acha? Você tem que ser a primeira a se achar. Irmã, isso não é egoísmo não? É não, irmão. Isso é o amor próprio, até porque o próprio Jesus diz assim, o mandamento é este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você só vai cuidar e amar do próximo quando você começa a se amar primeiro. Você só vai ajudar alguém quando você se ajuda primeiro. Vocês estão aqui, por favor. Você só vai ser uma boa esposa quando você se achar que você é. Porque assim como você se acha, assim como você se vê, o mundo vai te ver. Porque se você se acha uma fracassada, uma feia, uma rejeitada, uma Zé Ninguém, uma coitada, aí você acha que seu marido vai lhe admirar? As suas famílias, seus amigos? Não. A Bíblia já diz isso lá em Provérbios. Assim como o homem
se imagina, assim é. Como você se acha, assim como você se vê, as pessoas te veem. E se elas não te veem, problema delas, você se acha lindona, poderosa, ungida, separada, amada, próspera. Aleluia! Porque tem dia que a gente se acorda e o diabo diz assim: hoje você está no lixo, não é? Gente, eu te arranquei, botei louro, disse pronto, agora eu vou ser loura de novo. Nessa quarentena, vou procurar como a doutora, vou me alimentar melhor, porque eu vou estar com mais tempo, vou comer comida de verdade. Mídia engordou, eu não. Ele disse: eu preciso perder 4 quilos. Eu digo: o problema é seu, eu vou caminhar com você e eu vou perder 4, vou ficar mais bonita. Ele disse: tem nada não, vamos comigo pelo menos? Porque eu brinco com ele, sabe? Eu disse até domingo passado, para muita gente ficar em casa tantos dias com o marido, 24 horas dentro de casa, foi um tormento. Eu tenho uma irmã mesmo de sangue, que disse: Jesus, me ajude, eu não aguento mais. O que foi, Gilda? Pensando que era um negócio sério. Pensei que ia ser um problema sério com Pedro. Não, eu estou ficando cansada de tanta gente em casa 24 horas. Eu queria que ele saísse um pouquinho. Eu digo: mas tem mulher chorando agora, porque o marido saiu e não voltou ainda. Então para de chorar e para de reclamar. Sabe, irmãs, a gente reclama de tudo. A gente murmura de tudo. E uma das coisas que Deus tem começado... Olha, pense numa coisa. Eu tenho começado, diante de Deus, a parar de reclamar. Toda vez que eu vou abrir a boca para reclamar alguma coisa, eu me lembro. Eu digo: obrigada, Senhor, porque eu tenho isso. Obrigada. A coisa que menos eu gosto de fazer é lavar prato. Toda vez que eu vou lavando, o Espírito Santo diz assim: você tem muito prato para lavar porque você comeu muito. Porque tem muita gente que não tem prato sujo, porque não tem nem o que comer. Aí eu vou ficar calada, digo: Senhor, obrigada, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e agora estou lavando os pratinhos. Porque a gente vai mudando a nossa mente, as nossas almas, as nossas emoções, nossos sentimentos vão mudando. A pior coisa do mundo é você alimentar a murmuração, porque vai trazer uma emoção doentia. Você está aqui? Se livre, esteja comprometida com a sua felicidade. E para você, eu não vou mais me demorar, tinha muitas coisas para a gente falar, irmãs. Mas uma coisa: saia daqui convicta, certa, de que você é amada. Você não ama com o seu amor próprio, você ama porque o amor foi derramado por você. É o amor por mim e o amor em mim. Eu só tenho amor por mim porque o amor está em mim. Porque eu tenho esse amor em mim, eu posso amar você, eu posso amar meu irmão, eu posso amar a Deus, porque Ele já está dentro de mim. Porque o amor humano, ele é muito egoísta, materialista, interesseiro. Eu só amo se tu me der alguma coisa. Se tu não me der, eu não vou te amar. Você entende? Até enquanto você não me fazer mal, eu vou ser tua amiga. Eu vou te amar. Mas se você falar mal de mim e disser que eu sou feia, misericórdia, deixa de amar. Isso é amor? Não é. Agora, quando eu não começo a entender isso, eu vou adoecendo as minhas emoções. Quem mais sabe são os psicólogos, doutores, nutricionistas, de quantas pessoas, e mais as mulheres. O percentual de mulheres, não é, doutora? É muito maior, de doenças psicossomáticas, de câncer de mama. Conheço uma pessoa que, irmãos, Deus curou essa pessoa do câncer de mama. O esposo dela chegou a traí-la. E ela foi curada. Mas não soube guardar a cura. Não soube se proteger, não soube se amar. Começou de novo a trazer a raiz de amargura. E é uma coisa que contamina, que contagia. A alegria contagia, mas também a angústia, a tristeza, a murmuração contagia. Mantenha a distância de murmuradores. Mantenha a distância de pessoas críticas. Mantenha a distância de pessoas que são mimizentas, peçonhentas. Isso nos adoece. De pessoas que não querem ver teu fracasso, de pessoas que só apontam os teus defeitos. Que tal você começar a se associar
com pessoas que vai levantar você, que vai dizer, olha, tu és bom nisso, teu ponto esse ponto aí é forte, trabalha nessa área aí na tua vida, e levanta você. Nós precisamos uns dos outros, mas sabe, nunca coloque a sua felicidade, a sua alegria, o seu amor próprio na mão de ninguém. Precisamos sim uns dos outros, mas ame-se a si mesmo. Ame-se com o amor que Deus já colocou dentro de você, porque Ele te ama incondicionalmente. O diabo tem muita raiva das mulheres. Eu estou lendo um livro maravilhoso, até comentei aqui. Pureza é poder. Estou encerrando, só mais um minuto. Pureza é poder, de Lisa Bevere. E ela fala o quanto o diabo tem pavor da gente, ódio. E aí ela mostrando no livro, e eu peguei essa passagem. Você viu lá em Gênesis capítulo 3, quando ela comeu o fruto e deu a Adão e ele comeu. Depois eles perceberam que estavam nus. Ali também é a dignidade. Ali era a pureza da mulher. Ali era a sua honra. Você entende? E os dois tentaram se esconder para que Deus não visse. E teceram folhas. Isso significa obras de própria justiça. E quando Deus os interrogou, disse: o que foi que você fez? E Deus perguntou primeiro a Adão. Aí Adão disse: a mulher que tu me deste, me deu e eu a comi. E o Espírito Santo mostrou para mim e disse: eu nunca tinha visto isso. Você viu que o homem acusou tanto a mulher quanto a Deus? Ele acusou tanto a mulher quanto a Deus. E o Espírito Santo me mostrou e disse assim: você viu? Cadê aquela declaração, aquela maior poesia que a Bíblia diz, quando Adão abriu os olhos, depois de uma anestesia celestial, que bateu os olhos e viu Eva, e disse: essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E o homem ficou apaixonado quando viu a mulher. Aí depois, quando o pecado entrou, a acusação entrou junto. Acusou a mulher e acusou Deus. Não, a estratégia do diabo não mudou. Ainda hoje, os homens continuam querendo acusar, mesmo em meio aos seus fracassos, por falta de postura, de governar como deve, porque o diabo está pintando e bordando, e os homens são afligidos também. Muitos lares estão sendo desfeitos, homens estão deixando de querer mulher, procurando homem, porque estão buscando satisfação em outro homem, e está essa bagunça, mas tudo isso é no mundo espiritual, e está refletindo no natural, mas saiba que isso é uma batalha. Agora, aquelas mulheres que estiverem sensíveis, se amam, e amam a Deus, e andam nos princípios da palavra, ela não vai acusar nem a Deus e nem ao homem, porque ela podia ter dito: eu comi, como ela respondeu, e Deus disse, e ela disse: Senhor, a serpente me deu, e eu enganada comi. Sabe, essa expressão, eu fui enganada, por trás daquilo estava dizendo: eu entendo que eu sou culpada, eu fui enganada. Vocês entendem, amadas? E Deus falou para a serpente: pois a partir de hoje haverá uma inimizade entre você e a mulher. O diabo não gosta nem de mim, nem de você, não. Não pense nisso, não. Sabe quem ama você é Deus, e depois você mesma. E você, com esse amor, você pode amar o próximo. Agora, fica sensível, amados. Não bota culpa em ninguém, mas quando você precisar de socorro bem presente, busca o Senhor, porque Ele derramou o sangue. Ele enviou o seu cordeiro, e o seu sangue foi derramado, e já nos cobriu. Amém? O diabo não gosta nem de mim, nem de você. E também a gente não gosta dele. Tudo que está sendo roubado, destruído, machucando você, saiba que por trás disso tem o dedo do diabo. Exerça autoridade. Você pode não estar vendo nem sentindo. Abra a sua boca.
e se alinhe com a palavra, e você vai ver que logo, logo, Ele vai bater em retirada da sua casa, da sua vida, da sua família, das suas finanças, porque Ele tem que se dobrar. A Bíblia diz que no céu, na terra e debaixo da terra, todos os joelhos se dobrarão, e os demônios vão fugir da presença. Amém? Então que sejamos mulheres fortes, mulheres que se amam. Não amar a ponto de ser egoísta e esquecer dos outros, mas amar para poder amar o próximo. Amar para reconhecer que Deus é amor. Amar a si próprio para demonstrar esse amor para o mundo. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Nunca mais se olhe no espelho. Nunca mais os pensamentos de autodepreciação você alimente mais eles. Porque Deus fez você única. Por favor, repita: eu sou única. Eu sou linda. Eu sou especial. Eu sou livre. Aleluia! Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Nós não podemos nos abraçar hoje fisicamente, mas a gente se abraça com os olhos e com o coração. Sim. Amém. Estou sabendo que temos umas 3 ou 4 convidadas aqui, né, visitantes. Eu queria saber se você ainda não confessou esse amor, se você não recebeu esse amor que vai lá no íntimo, nas entranhas, e transforma a nossa vida. É o amor de Deus, que já foi dado para o mundo. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Faça desse amor um amor pessoal. Amém, irmãs? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas torne esse amor pessoal para você. Então, se você está aqui, que você quer receber esse amor pessoalmente no seu coração, Ele amou o mundo, mas hoje você pode dizer: Ele me amou, eu sou amada, eu recebo esse amor. Você está aqui, você está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje nessa noite você veio, né? Eu digo: eu vou para a igreja, eu vou para esse culto, estou anunciando de mulheres, mas eu precisava ouvir isso, porque eu não estava me amando, eu nem estava amando a Deus, nem a ninguém, nem a mim mesma. Mas nessa noite eu reconheço, primeiro, este amor de Deus por mim, mas também desse amor que eu tenho por mim mesma, de aceitar a vida eterna. Se ame. A vida eterna é para mim e para você. Quando a gente não se ama, a gente não pensa no futuro. Mas quando a gente se ama, a gente se programa para o futuro bom. Você está aqui? Tem alguém nessa noite? Aleluia. Eu quero que você curva a sua cabeça. Quero já agradecer a todas vocês. Amanhã nós vamos ter o culto pela manhã, né? No horário normal de 9h30. E à tarde, às 18 horas. É 18? 18 horas. Eu vou estar ministrando. E também o irmão Reis. Se eu não me engano é Reis, né? Eu não sei. Nós vamos fazer a dobradinha. Eu vou estar lá embaixo aqui. Eu não sei como a turma vai fazer. Mas, com certeza, se você não puder estar aqui, que eu creio que você deve se inscrever e vir receber. É tempo de crescer. Amém? Foram muito tempos de lives, mas chega uma hora que live já não alimenta mais. A unção presencial, sabe, irmã, faz toda a diferença na nossa vida. Há uma cobertura espiritual das irmãs, dos irmãos. O ambiente se transforma, o ambiente é propício para milagres. Eu quero te dizer que está acontecendo milagres agora. Enquanto você buscou o Senhor nesta noite, assim como aquela mulher cananeia foi buscar o Senhor, e o Senhor olhou para ela e disse: mulher, nunca vi tanta fé, vai, e a tua filha será livre desse mal. Eu quero te dizer, quando você busca o Senhor, não só você está sendo livre de algum mal, como na tua casa, coisas estão sendo libertas nesta noite, no poder do nome de Jesus. Porque ninguém busca o Senhor e volta de mãos vazias. Ela não tinha aliança, mas mesmo assim ela foi insistente e persistente. Eu quero te dizer que mesmo os que estão lá fora, clamando a Deus, Ele ouve. Porque Deus é amor. E depois que a pessoa é ouvida por Deus e visto o manifesto o amor de Deus, o aceita.
Fala desse amor, vive esse amor, que é a forma mais poderosa de ganhar uma pessoa para Jesus. É demonstrando o amor. Amém. Obrigada, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque muitas mulheres chegaram aqui cansadas, feridas, desesperançadas, muitas das vezes sem se amar. Mas eu creio na unção do Teu Espírito, eu creio na Tua palavra. Coisas foram mudadas dentro de nós. E uma mulher alegre, uma mulher com autoestima, uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher determinada, uma mulher ousada, ela sustenta, Pai. Ela sustenta a harmonia da casa dela. Ela é uma coluna forte. Ela santifica o homem, ela santifica os filhos. A Tua palavra diz, Pai, por causa da obediência da mulher, a família é santificada. Oh, aleluia. E eu creio, Senhor, no nome de Jesus, coisas começaram a acontecer em nossas vidas e na nossa família. E aquelas pessoas que você colocará no nosso caminho serão tocados por essa bondade, pelo Teu grande amor. Obrigada pela liberdade. Você nos fez livre. Obrigada pelo perdão. Obrigada pelo perdão, Senhor. Eu te amo, Pai. Obrigada. Cada uma de nós aqui temos gratidão. Gratidão, muita gratidão no nosso coração, Senhor. Obrigada por cada palavra que você ministrou no coração de cada um aqui, Pai. Cada uma precisava receber uma palavra. Pode ter nem sido a palavra que saiu da minha boca, mas foi a palavra que você ministrou nos seus corações. Para elas se levantarem fortes, para elas não desistirem, para elas continuarem confiando, porque vai acontecer. Tu és Deus de milagre. A Tua palavra diz lá em Jó, Pai, que é mesmo que uma árvore cortada, lançada fora, mas ao cheiro das águas, ela florescerá, ela frutificará. A Tua palavra diz lá em Ezequiel 37, que havia um vale de ossos secos, sequíssimos, mas quando o profeta começou a declarar a Tua palavra, juntou-se osso a osso, nervo a nervo, tudo começou a ser formado. Eu creio no nome de Jesus que essas mulheres não ficarão caladas, mas elas vão falar a Tua palavra, e ressurreição chegará, porque Tu és a nossa ressurreição. Tu és o Deus presente. Obrigada, Senhor, nos leva em paz. Eu abençoo cada lar aqui representado. Eu abençoo cada ouvinte na internet. Eu abençoo cada mulher que se sentiu cansada, ferida, rejeitada. Nessa noite o Espírito de Deus te levantando, te fortalecendo, te consolando. Porque você é forte. Você foi chamada para brilhar. Você foi chamada para ser um sucesso. E o diabo não vai prevalecer. Seja comprometida com a sua felicidade. Não jogue para ninguém. Seja feliz hoje. Não espere ter sucesso. Não espere que ninguém reconheça. Você mesmo já é um sucesso em Deus. Amém, aleluia. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você tem motivo para agradecer a Deus? Eu tenho muitos motivos de gratidão. Em meio a tantas coisas, eu vi tantos milagres. Eu tenho certeza que cada uma de nós nos alegramos, nos vimos milagres. Você está viva e respirando. Você está com a sua casa, com seu esposo, com seus filhos. Pode até havendo algum problema, mas não existe nada que Deus não possa resolver. Se você crer, fica na paz. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amo vocês. E vamos anunciar o nosso breve encontro. E eu creio que vai ser muita festa. E hoje já tem festa. Eu não vou deixar para comemorar quando eu ver. Eu já comemoro hoje. Porque quem tem fé comemora agora. Amém? Quem tem fé vê hoje. Fé é presente. Mas sabe, eu já vejo essa igreja cheia de mulheres. E a gente podendo dançar, pular e se alegrar. Podemos não estar fazendo hoje fisicamente, mas você pode fazer no seu lugar. Você pode voltar para casa dizendo: obrigada, Jesus. Eu recebi a Tua palavra e eu tomo posse.
Tem pessoas aqui que estão planejando colocar negócios. Tem pessoas que, em meio a essa pandemia, enquanto alguns estão chorando e se lamuriando, se sentindo fracassados, Deus está começando a trazer visão para mulheres aqui, empreendedoras. Você é um sucesso já. Você vai receber inspiração, favor e graça. A graça de Deus vai estar sobre a sua vida para fazer o que você nunca fez. Portas vão se abrir, pessoas vão chegar, vão te ajudar, vão estender a mão e ainda vão te dar dinheiro para tu abrir o negócio. Ei, você está precisando de um milagre, Deus vai colocar uma pessoa. Mais uma vez eu estou falando isso. Muitas das vezes queremos um milagre manifesto, pronto, caindo do céu, feito um bolo. Não. Deixa Deus trabalhar, fica sensível, usa o amor e deixa Deus se mover. Amém? Amo vocês. Vão na paz. Sucesso. Desejo para sua irmã sucesso. Diga, o teu sucesso é meu sucesso. Amém? Amo vocês. Até amanhã. Se inscrevam e venham para o culto.